Olá pessoal, hoje eu tô aqui para dar esse importante aviso a vocês. Não abram um consultório odontológico antes de assistir esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a abertura de um consultório e a maioria dos erros que os dentistas cometem. Mas antes de eu começar a falar sobre os erros, eu peço que você curta a nossa página, dá o seu like na nossa comunidade e vai ajudar outros colegas a ter acesso a esse tipo de informação que vocês podem ter, e isso vai ser muito legal para todo mundo. Então, gente, vamos lá. A maioria dos dentistas, depois de 5 anos de faculdade de odontologia, alguns com especialização depois desse prazo ainda, outros não, mas a maioria deles saem da faculdade, ou a maioria de nós saímos da faculdade, e no momento em que saímos, passamos pela formatura, festa, alegria, família, todo mundo super contente porque se acabou um ciclo na sua vida e tal. E aí você vai pensar como você vai fazer para iniciar na profissão. Muitos de nós, o que acaba fazendo? Acaba indo trabalhar numa clínica de terceiros, normalmente de propriedade de não dentistas, mas isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra conversa, ok? Voltando, muitos trabalham em clínicas de terceiros, outros acabam saindo e resolvem dividir o consultório com algum colega, ou então tentam falar com algum profissional que já possui um consultório para que dividam esse consultório em algum tempo ocioso, ou em algum momento em que esse outro profissional atende numa prefeitura ou atende em algum outro consultório de alguma empresa. Outros acabam pensando em adquirir uma franquia, que está muito em uso ultimamente, e outros resolvem abrir o seu próprio consultório, ok? Só que esses que resolvem abrir o seu próprio consultório, é aí que mora o problema. Por quê? Bom, gente, convido vocês a pensar um pouco comigo. Olha só, a maioria dos dentistas que resolve abrir o seu próprio consultório, qual é a preocupação? A preocupação é, vou montar um consultório, agora eu vou ter que comprar equipo, vou ter que comprar cadeira, refletor, mocho, toda a parte de imobiliário, toda a infraestrutura de consultório, como eu vou montar sala de espera, local, enfim, tudo que diz respeito à abertura de um novo negócio. E aí está o problema. Caramba, Júlio, como assim aí está o problema? A maioria das startups, a maioria das empresas que começam, elas começam de uma mesma forma. Começam pequenas, normalmente com uma junção de uma ou duas pessoas, e sempre em busca de um dinheiro para poder desenvolver uma nova empresa. O que é que as startups todas têm em comum no momento em que elas surgem? O que as startups têm em comum é o mindset de startup. Como assim mindset de startup? Mindset, que é a programação, a orientação mental que você tem para uma startup ou para uma empresa que está no início, é porque uma startup ela não nasce porque alguém teve vontade de desenvolver alguma coisa pelo próprio desenvolvimento. Toda startup nasce para resolver um problema do mercado. Quando você vê alguma empresa que nasceu, e a maioria das empresas que têm um sucesso, você percebe que ela aparece para resolver um problema que não estava resolvido antes, e por isso essa empresa cresce muito rapidamente e tem muito sucesso. Outras, elas nascem e acabam morrendo, mas via de regra todas as startups têm como mindset resolver um problema no mercado. E aí, com esse mindset, além de procurar resolver um problema no mercado, a maioria das startups também tem um problema, que é a falta de dinheiro. O que toda startup faz? Ela faz um business plan, ou seja, ela faz um planejamento do negócio. No momento em que faz o planejamento do negócio, ela sabe quanto ela vai gastar para o desenvolvimento de alguma coisa, quanto ela vai gastar com compra de equipamentos, quanto vai gastar com serviços, quantas pessoas terão que ser contratadas para isso, enfim,
Tudo isso é levantado e orçado antes mesmo que essa empresa venha a nascer, venha a surgir. Toda startup acaba criando uma coisa que se chama MVP. MVP é uma sigla em inglês que diz mínima possibilidade de viabilidade de um negócio. Então, ou seja, eu tenho que desenvolver um negócio de maneira que esse modelo inicial ele possa ser replicável, e para esse modelo inicial eu tenho que investir o mínimo possível para que esse negócio dê certo. Isso é um mindset de startup. E quando você traz isso para a odontologia, o que isso significa? Significa que se um dentista ele acaba saindo e está preocupado com os equipamentos que vai comprar, com a estrutura e os recursos técnicos somente do consultório, ele não está tendo um mindset de startup, porque ele está pensando em desenvolver o consultório baseado nos equipamentos que ele tem e não para resolver um problema do mercado. Claro, gente, se você está saindo para o mercado, você tem que saber o que é que o mercado te pede. Você tem que saber o que é que na região onde você está, o que é mais necessário na odontologia, o que é que o mercado está pedindo. Quando você cria esse mindset de startup para abertura do seu consultório, você acaba tomando atitudes como toda startup toma, planificar os seus gastos. Além disso, explorar e pesquisar o mercado para verificar o que é que o mercado está necessitando. Você pode estar num mercado onde o número de jovens seja muito maior do que o número de idosos, e isso altera o tipo de tratamento a ser realizado. Você pode estar num outro mercado que tem um ticket médio de salário, de remuneração salarial muito baixo, e aí não adianta você querer oferecer serviços muito elitizados, porque poucas pessoas poderão fazer investimento no seu consultório ou tratando com você. Enfim, você tem que levantar esse mercado, você tem que entender onde você está se inserindo antes mesmo de você comprar as coisas para a montagem do seu consultório. Entenda que, claro, que para ter um consultório é fundamental, e um consultório não existe sem equipamentos, mas o consultório não pode ser totalmente baseado nos equipamentos. Quando você começa, você não sabe se você terá um sucesso ou como será o seu fluxo de consultório. E além disso, você não sabe sequer se terá paciente. Então, você tem que levar tudo isso em consideração no momento em que você faz a abertura do seu consultório. Isso que eu estou comentando com vocês agora, que é o mindset de uma startup, é o que deveria pautar toda e qualquer abertura de um consultório odontológico. Você simplesmente iniciar a abertura desse consultório pensando como uma startup, ou seja, pensando como uma empresa nova, pensando em tudo que será necessário para você atingir o sucesso, através de planejamento, através de estratégias, através de modelos, roteiros, passo a passo. Tudo isso é fundamental para que você possa garantir o sucesso na sua profissão, para que você possa garantir que você não venha a sofrer esperando muito tempo para conseguir ter sucesso ou ter um retorno financeiro no seu consultório e na sua profissão. A dica de ouro de hoje é o seguinte: em vez de você ficar pensando primeiro na estrutura do seu negócio e pensando como você vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com os recursos do consultório e com a estrutura dele, pense e foque em qual problema da comunidade que você está atuando você vai conseguir resolver com isso. Como você vai resolver esse problema? E aí você monta o seu consultório e abre o seu consultório de uma maneira muito mais assertiva, com foco, planejamento, disposição e com tudo contribuindo a seu favor para que você realmente tenha uma carreira de sucesso. Curtam esses vídeos, inscrevam-se na nossa comunidade. A gente está fazendo e preparando muitos vídeos como esses para vocês, porque a gente acredita que pode contribuir para uma odontologia mais fácil, mais digna e que possa trazer uma melhoria profissional para todos os colegas que nos assistem. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E não esqueçam, hein?
curtam a comunidade.